Fala aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje, dando seguimento à nossa matéria, de arranjo simples. A gente já viu o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, a gente já viu a permutação e agora a gente vai ver o arranjo, certo? Para que serve o arranjo? Por exemplo, se eu tenho um pódio, eu tenho que ter cuidado porque quem ocupa o primeiro lugar tem diferença de quem ocupa o segundo, quem ocupa o terceiro. O primeiro lugar é o vencedor, né? O segundo lugar é o vice. E o terceiro lugar é o terceiro lugar, quem foi na raspinha lá, né? Então a gente vê que faz diferença. Quando a posição faz diferença, quando há uma diferenciação entre esses grupos, a gente chama de arranjo. Arranjo simples. Então, como é que a gente resolveria? Por exemplo, eu tenho o primeiro lugar do pódio, tenho o segundo lugar do pódio e tenho o terceiro lugar do pódio, certo? Eu tenho esses três lugares aqui. Dos 25 pilotos, olha a situação aqui, considerando-se os 25 pilotos participantes, qual o número total de possibilidades para os três primeiros colocados? Você concorda comigo que o primeiro lugar pode ser dos qualquer um dos 25 pilotos? Concorda comigo? Porque qualquer um que começa a corrida tem a possibilidade de ganhar. Então a gente tem aqui 25 possibilidades. Agora, se um já ganhou, restam os 24 ocuparem essa posição. Agora, para o terceiro, se aqui eu já tenho 2 ocupando, aqui só sobram o quê? 23 possibilidades. Não é isso? Então a gente faria o quê? Simplesmente o produto disso. 25 vezes 24 vezes 23. Como é que a gente faz essa conta? De cabeça não, né, cara? 25 vezes 24 vezes 23. Vai dar 13.800. São as possibilidades de ter pódio aqui, né? Possibilidade. Tá legal? Vamos ver outra situação, problema aqui. Mas antes a gente vai passar uma teoriazinha para vocês. A gente tem uma fórmula para arranjo. Ao trabalharmos com arranjo simples, com N elementos distintos, agrupados P a P, porque dos 25 lá eu tinha um grupo que ia ser o vencedor, de 3. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E dentro desse grupo tinha uma ordem, primeiro, segundo e terceiro, né? E isso é um arranjo. Então a gente tem uma forma para determinar. N é o número de elementos, né? No caso lá era 25, e P é o grupo que é formado. Então, se eu fosse fazer aquele exercício usando essa fórmula, coloca lá o exercício anterior. Ó. Vou colocar aqui. Exercício anterior que a gente viu. O meu N ficaria 25, certo? E o meu P, 3. Porque são grupos de 3. O pódio. Então, arranjo 25, 3 a 3, vai ser igual a N fatorial, então 25 fatorial, dividido por quem? N, 25, menos 3, que é o grupo de 3. Não é isso? Então eu ficaria o quê? 25, isso aqui é fatorial, 25 fatorial dividido por 25 menos 3, eu tenho quanto aqui? 22, não é isso? 22 fatorial. Aí você pergunta, professor, como é que eu resolvo isso? Muito difícil. Não é difícil, olha só. Fatorial não é um número que a gente vai voltando e multiplicando?
Então eu tenho 25, eu tenho 24, eu tenho 23, certo? E tenho o quê? 22. Vou parar no 22 fatorial. Isso tudo dividido por 22 fatorial, certo? Eu posso cortar esse 22 com esse 22 e vai sobrar para mim 25 vezes 24 vezes 23, certo? Que vai dar lá os 13.800 que a gente viu no exercício anterior, na situação 1. Agora imagina você aqui, ó. Em uma escola está sendo realizado um torneio de futebol de salão no qual 10 times, então aqui, ó, número de elementos, n igual a 10. 10 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno? 2 grupos, turno e retorno. Então, o meu P aqui vale 2. Então, o meu arranjo seria um arranjo de 10, 2 a 2, grupos de 2. Ficaria o quê? 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial, que fica 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Logo, eu faria 10 vezes 9 vezes 8, paro no 8 aqui, ó, fatorial, dividido por 8 fatorial. Depois fez um triângulo. Dividido por 8 fatorial, certo? Então, eu posso cortar 8 fatorial com 8 fatorial. Sobra o que para mim? 10 vezes 9, que é igual a quê, gente? 90 possibilidades, né? Então, olha só. Pensa comigo agora. Legal, tem a fórmula, é bacana. Mas vou passar um bizu aqui, uma forma rápida de fazer. Olha só, se o arranjo é de 10 num grupo de 2, eu faço o seguinte, ó, arranjo de 10 no grupo de 2. Não é isso que eu tenho? Então eu vou fazer o seguinte, não é 2 aqui? Então do 10 eu só volto 2 números. Para voltar 2 números eu tenho 10, o anterior dele não, 9, 2 números. 10 vezes 9, 90. Se fosse assim, arranjo de 7, 3 a 3, que a gente chama, né? Então aqui, não é de 7, começa do 7, só que eu vou voltando quantos números? 3 números. 7 vezes 6 vezes 5. Se fosse arranjo de 20, 2 a 2, então volto de 22 números, 20 vezes 19. E assim por diante, tá? É uma maneira rápida e fácil de fazer. Então essa daqui, ó, é o meu bizu para você, certo? Pessoal, vou deixar 3 exercícios para vocês. Eu preciso que vocês tentem fazer, porque se não fizer, vai cada vez complicando mais, tá certo? Na próxima aula, na terça-feira, a gente vai ver combinação. Então a gente fecha o trio permutação, arranjo e combinação. E daqui a pouco a gente vai misturar os 3 nos exercícios. Então é bom já ir treinando, ficando com os conceitos do que é permutação, o que é arranjo na cabeça, para não ter problema. Tá certo? Valeu, falou, até a próxima.